Muito bem, pessoal. Então, vamos começar um novo assunto, né? Que seria o princípio de Arquimedes. Ainda, né? Esse assunto está dentro, né? Do estudo da hidrostática, né? De fluidos em repouso, tá? O princípio de Arquimedes, o mais, né, comumente conhecido como empuxo ou força de empuxo, tá? A gente vai chamar aqui somente empuxo, tá? É uma força, né? Muito bem. Em que situação aparece o empuxo, né? Então, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos supor que nós temos uma piscina, né, cheia de água, né? Tá? Então aqui nós temos água, né? Então a água tem, como vocês já sabem, uma certa massa específica que caracteriza a água, né? Tá? Então, vamos ainda, né, chamar massa específica do fluido, vamos denotar dessa forma, né? ρF, né? Sub F. Para não confundir com outra massa específica, né, que aparecerá aqui, ok? Então, vamos então imaginar que a gente tenta, né, submergir uma bola, por exemplo, né? Imagina que vocês estão dentro da piscina e você tenta colocar para dentro uma bola. Vamos desenhar de outra cor aqui. Vamos uma bola laranja, por exemplo, né? Um pouco maior, ok? Então é isso, né? Tenta colocar para dentro. Então tem uma parte submersa, né? Que seria essa parte, que seria a parte que está, né, debaixo do nível da água. Então você vê que chega um momento, você começa a fazer a submersão, né? E chega um momento em que você não consegue mais submergir, né? Existe alguma resistência, né, da água, tá certo, frente a essa submersão da bola, né? E você precisaria aplicar uma força bem grande para continuar submergindo mais essa bola, tá? Então, você, por experiência, sabe que existe alguma força, tá, que deve apontar para cima, tá certo? Porque se opõe, né, a submersão, então essa força está tentando expulsar essa bola, né, para fora. Então, e se você, por exemplo, deixar parar de forçar, né, você vê que essa bola retorna, né, volta e sai da água ou tenta sair da água, né? Então, a essa força que a gente vai chamar, né, da força de empuxo, né, o empuxo, que vamos representar pela letra E. Tá certo, né? Então, essa força de empuxo sempre apontará para cima, tá certo, né? Sempre estará apontando para cima e verticalmente, uma força vertical, não está inclinada nem para a direita, mas para a esquerda, é diretamente para cima, tá? Mas a gente se pode perguntar, por que está acontecendo isso? De quem que está exercendo essa força ou como se está produzindo essa força. Então a gente analisa o seguinte, né? A gente analisa as pressões, né, que está em contato essa bola. Quando a parte que está fora da bola está, claro, a pressão atmosférica, P0. Então, se a gente fizer, né, um cálculo, né, da área, né, que está, né, em contato, né, com a atmosfera, a gente poderá encontrar a força, né, resultante, né? Mas só que aqui não seria simplesmente multiplicar pela área, porque essa área não é plana, né, é curva. Então, mas a gente poderia dizer, olha, vamos supor que a gente quer calcular a força nessa porçãozinha bem pequena, né? Que praticamente podia ser plana, né? Vamos poder imaginar plana. Então a gente multiplica o P0 por essa área e a gente encontrar alguma força que está agindo aí. Tá certo? Então, por fora existirá força assim. Devido a quem?
devido à pressão atmosférica. Então, existe essa força por fora, tá? Existe força. E vamos ver agora, e por baixo, existe alguma força? Existe, porque dentro da água também tem uma pressão. E você sabe que à medida que você vai afundando, a pressão é maior, né? Você lembra, né? A pressão, você lembra que era a pressão na superfície da água, P0, mais a pressão manométrica, né? Que era a massa específica do fluido, vezes G, vezes a profundidade, né? Essa é justamente a profundidade. Então, a maior profundidade, maior pressão manométrica, então aqui a pressão aumenta, né? A pressão absoluta aumenta. Muito bem, significa então, vamos desenhar usando cor amarela. Então, aqui existirá também força sobre essa pequena porção. Aqui existirá uma força já um pouquinho maior, porque essa parte está um pouco mais fundo. E essa parte mais funda existirá, vamos apagar por enquanto isso, existirá uma força bem maior, né? E aqui uma força já regular, né? Assim. E aqui também. E à medida que a gente vai subindo, vai diminuindo a magnitude da força. Porém, à Professor, medida que descemos, a força aumenta, né? A magnitude da força aumenta. Sim. essas forças de rosa são iguais, né? Sim, A magnitude. essas forças de rosa seriam iguais porque a pressão é uniforme, é constante, né? Sobre toda essa parte. Tá bom, obrigado. Uhum. Porém, por baixo não é a mesma coisa. Por baixo não é uniforme porque aqui em cima, vamos dizer que seria essa mesma magnitude pequena, né? Talvez igual aqui, né? Mais ou menos igual, na verdade. Pode ser só um pouquinho maior que a rosa, né? Um pouquinho maior. Mas à medida que a gente vai aprofundando, as partes que estão mais afundas receberão uma força maior, né? Então aqui embaixo uma força maior, né? Devido a essa aqui a pressão hidrostática aumenta, né? Com a profundidade. Muito bem. Então, se a gente fizer um cálculo de força resultante, tá certo? Você vai ver que as forças de baixo, o que estão apontando para cima, né? Porque essas forças de amarela estão tentando apontar, né? Em média para cima, né? E essas rosas para baixo. E você vai ver que a somatória das amarelas vai acabar ganhando as de rosa. Então, de fato, existe uma força resultante, né? A força resultante que será uma força apontando para cima, né? Será uma força para cima. E é essa força que a gente vai chamar de empuxo, né? A somatória de todas essas forças seria justamente essa força que nós falamos de empuxo, né? E sempre empurrando para cima. Ok? Muito bem. E aí você pode dizer, mas o que acontece com as forças que são, né? Porque essa força, por exemplo, não está apontando somente para cima, está apontando um pouco para a direita e esse para a esquerda. E aqui mesma coisa. O que acontece? Por simetria, a gente pode dizer que existe a mesma quantidade, né? Vamos dividir essa bola assim, né? Vamos dividir essa bola imaginariamente assim. Podemos usar a cor vermelha. Então, vamos dizer pela metade, né? Então, existe a mesma quantidade de força desse lado apontando para a esquerda e a mesma quantidade de força apontando para a direita. Tá certo? Então, essas forças horizontais, aquela para a esquerda e outra para a direita, acabam se anulando, tá? Porque são opostas, né? Porque a gente precisa somar, né? Vetorialmente. Então, simplesmente na direção vertical, sim, permanece, porque essas de baixo, né, são maiores, tá? Por exemplo, essa daqui não anula essa, né? Pelo contrário, essa amarela ganha. Então, e essa com essa comparando, também ela vai ganhar verticalmente. Então, isso, né? Acontece isso. E você poderia dizer, mas se eu fizer submergir a bola completamente, já está dentro, será que a força de empuxo ainda continua, né?
a prática, a experiência diz que sim. Por quê? Porque se você submerge a bola totalmente e você libera lá dentro, você vai ver que a bola sobe, né? Sente uma aceleração, você vê, observa uma aceleração e a bola, né, sai e ainda às vezes ela sobe um pouco aqui devido a que tem uma certa aceleração, né? Então ganha certa velocidade, então ela até se eleva um pouco acima do nível da água, né? Então existe. É dizer, que não é necessário que a bola esteja parcialmente submersa. Se está totalmente submersa, o empuxo também aparece, né? Aqui está todo submerso, né? Tá toda a parte da bola. E a razão é a mesma, né? O que acontece nesse caso se a gente fizer desenho das forças, né? Aqui. Vamos desenhar um pouco mais esférico essa bola, né? Assim. Vamos ver. Pronto, acho que melhorou. Muito bem. As forças que estão por cima aqui, né? Uma força menor, né? Porque está mais ao topo. À medida que vai afundando, vai aumentando um pouquinho a força. Aqui também já vai aumentando um pouco mais. E aqui seria um pouco maior. E aqui já um pouco maior, né? Aqui já, vamos ver. Então, né? Aqui esse seria já por baixo, bem maior. E aqui um pouco maior. Enfim, né? Tá certo, com paciência a gente poderia desenhar melhor. Mas a ideia é que, à medida que, né, as partes da bola, a superfície, né, da bola, né, as partes da superfície da bola que estão mais ao fundo recebem uma força, né, maior, tá? Devido a essa, né? Ou devido à mesma explicação que eu dei aqui. Tá certo, né? Então, como por baixo, né, a força, né, tem uma componente para cima, então as forças de baixo acabam ganhando também, tá certo? Então, se a gente fizer uma somatória aqui, uma força resultante, uma somatória vetorial, resultante vai dar uma força para cima, né? Muito bem. Então, a essa força resultante dessa somatória a gente chama de empuxo. Tá, e o Arquimedes nos diz que essa força que a gente vai representar com a letra E agora, né, o empuxo. Então vamos chamar empuxo a essa força. Empuxo. Tá certo? Diz que se pode calcular da seguinte forma. Seria a massa específica do fluido, tá? Do que está aqui, não do objeto. A massa específica do objeto a gente pode até chamar de ρ, simplesmente. Ρ, simplesmente ρ. Por isso que eu coloquei diferente aqui, né? Rho F, do fluido. Então, olha, o empuxo vai depender do fluido, né? Vezes quem? O G da aceleração da queda livre, né? Vezes o volume submerso. É dizer, que porção do fluido ou do objeto está submerso. É dizer, o volume. Que volume está ocupando, por exemplo, essa parte submersa do fluido? Nesse caso, seria o volume total do objeto, né? Se está totalmente submersa. Mas nesse caso, por exemplo, seria esse volume que aparece na fórmula do empuxo, seria simplesmente essa parte que está aparecendo debaixo do nível da água. Essa parte, nada mais. Ok? Aqui seria essa parte aqui. Todo, né? Todo o volume. Então, muito cuidado, tá? Então, esse aqui é o volume submerso do objeto, tá? Aqui ainda podemos especificar isso, né? Volume submerso do objeto, né? Que parte do objeto está submerso, ok? E essa seria a massa específica do fluido. Específica
do fluido. Ok? E esse G você já sabe que é uma constante, né? Que seria devido à gravidade, né? 9,8 metros segundo ao quadrado, né? Então a gravidade aparece, né? Porque, com certeza, essa força de empuxo é uma consequência da existência da gravidade na Terra. É decir, que se a gravidade some, né? Some, não tem nenhuma gravidade, a força de empuxo também desaparece, tá? Então, por isso que aparece a presença da gravidade aqui, né? Não é a constante gravitacional, tá, pessoal? Não vão confundir. É a aceleração da queda livre. Seu valor é isso, tá? 9,8, né? Aproximadamente, metro segundo ao quadrado. Muito bem. Tudo certo, né? Lembrando que esse empuxo é uma força para cima, tá? Então vamos com algum exemplo, né? Para que se entenda essa força, né? Então vamos supor que nós temos, né? Vamos supor que nós temos aqui, em vez de uma bola, vamos dizer, vamos apagar aqui. Vamos deixar mais específica, né, do fluido, vamos deixar simplesmente apagar isso. Vamos dizer que a gente deixa um pedaço de madeira, deixa cair na piscina, né? Tá, e ela tem vamos dizer que tem essa forma cúbica ou paralelepípedo, né? Então tem, justamente quando você faz isso, né, lança, né, um pedaço de madeira dentro da piscina, o que acontece é que não se submerge totalmente, né? Parcialmente, somente, tá? Parcialmente. Então essa parte aqui, né, que fica submersa. Vamos desenhar essa parte de cor, isso. Esse seria o volume submerso. Ok. Vamos supor que o volume total desse pedaço de madeira seja B, por exemplo, né? B. E que deve ser dado, né? Você pode medir isso, né? Mas vamos supor que é B, né? O volume. E a massa específica seja Rho, né? Rho de madeira, M, né? M de madeira. Muito bem. E a gente quer saber o seguinte: qual seria o que porcentagem dessa madeira está submersa? Tá certo? Volume, ou encontrar, na verdade, volume submerso, né? Que volume está submerso, né? Esse daqui, volume submerso da madeira, né? Sabemos que o volume total é V, né? Muito bem. Então, para isso a gente diz, olha, nessa situação, esse pedaço de madeira tem equilíbrio, tá certo? A madeira está em equilíbrio, isso que a gente observa, né? Madeira está em equilíbrio. Equilíbrio. E que significa equilíbrio? Que não existe nenhuma aceleração. Se teria aceleração, estaria se movendo para baixo ou para cima, né? Mas nesse caso não, então a aceleração é zero. Então, o que significa aceleração zero? Que a força resultante deve ser zero sobre esse pedaço de madeira, tá? A força resultante, tá? Nesse caso, incluindo, não estou falando simplesmente a força resultante dos agentes externos, né? Ou nesse caso, da pressão, né? Que aqui nesse caso, força resultante que seria, né, o empuxo, é devido à força resultante devido à pressão no seu entorno, né? Até podemos especificar isso aqui. Força resultante devido à pressão ao seu redor, né? Devido à pressão no seu redor. No seu redor. Muito bem. Aqui consideramos somente a pressão no seu redor, tá? E essa força resultante que a gente chama de empuxo. Aqui, quando falo força resultante, que está aqui, não está falando
somente isso. Ele não está falando somente de empuxo, senão existe outra força. Que força? A força da gravidade, né? Que exerce sobre o próprio objeto, né? Nesse caso, o pedaço de madeira. Nesse caso, seria, né, sobre a bola. Que a gente não está... Essa força da gravidade não está incluída aqui, tá? Não está incluído aqui. Então, não está incluído no empuxo. Esse empuxo é uma coisa e a força da gravidade sobre o objeto é outra coisa, né? Então, aqui devemos incluir, primeiro, a força de empuxo. Vamos desenhar, então, a força de empuxo. Né? Está para cima, a força de empuxo, e a força da gravidade que deve estar sofrendo esse objeto, né? Então, essa força deve estar apontando para baixo. Então, essa seria a força da gravidade. Então, esse objeto, né, sobre esse objeto estão agindo duas forças, a força da gravidade e a força de empuxo. E a soma vetorial dessas forças, que a gente chama de força resultante aqui, nesse caso, né, nesse exemplo. Então, a força resultante será né, vetor, né, se fosse vetor, seria a força da gravidade mais a força de empuxo. Então, nesse caso, deve ser nulo. Tá? Muito bem. Então, significa que se é nulo, a força da gravidade e esse E passa ao outro lado, né? E soma com nulo, então não acrescenta nada. E esse está com mais aqui, passa ao outro lado com menos. Então, significa que a força da gravidade, né, é oposto, né, ao empuxo. Ou o empuxo é oposto à força da gravidade, né? Tá certo, né? Então, é isso. Nós temos essa relação. Tanto, então, a força da gravidade e o empuxo só se diferenciam no sentido da força, mas em magnitude devem ser iguais. Tá certo? Porque está em equilíbrio, né? Então, o empuxo e a força da gravidade se devem compensar, de modo que a aceleração seja zero. Se anula. Um empurrando para cima, vamos dizer aqui 20 newton, e a força da gravidade também deve ser 20 newton, porém para baixo, né? Então, se compensando. Muito bem. Então, essa equação é importante, isso que a gente vai usar. Então, já usamos aqui, né? Então, seria empuxo igual à força da gravidade. Na verdade, esse daqui, que a gente também chama de condição de flutuação. Porque quando o objeto, né, fica parado, se a gente joga um objeto, né, sobre a água, né, ou sobre qualquer fluido, e esse objeto, né, alcança um estado, vamos dizer, de equilíbrio, tá certo? Ele não se move mais nem para baixo nem para cima, ela fica, né, a gente diz que está flutuando, né, tá certo? Está flutuando, não desce, não afunda, né, nem sobe, né, então está flutuando. Então, a condição de flutuação é que a força de empuxo tem que se compensar com a força da gravidade. Então, é isso. Toda vez que falar, né, em algum exercício, um objeto está flutuando, então você já pode escrever diretamente isso, que o empuxo será igual à força da gravidade desse objeto. Tá? Então, isso. Nós temos isso, então vamos usar a fórmula que diz a massa específica do fluido, que é o empuxo, né? Vezes o G, vezes o volume submerso. E justamente isso que está pedindo, né, no seu exercício, né? Que volume está submerso, né? Tá? E a força da gravidade, então será a massa né, da madeira, né? A massa da madeira multiplicado pelo G. Esse é o peso, né? Então, aqui vamos especificar. Massa da madeira. Massa da madeira. Muito bem. Aqui, como você pode ver, em ambos lados aparece G, então vai embora, simplificamos. Então, nós observamos que o volume submerso, se a gente isolar, vamos isolar aqui, o volume submerso é igual, aqui nesse lado sobra somente M, e a massa específica do fluido vai restar. Então, seria isso. Porém,
Nesse caso, claro, a massa específica do fluido deve ser dado, né? Deve ser dado, né? Mas aqui a massa da madeira não é dado. O que é dado é o volume da madeira e a massa específica da madeira. Mas vocês já sabem da definição da massa específica, né? Olha, a massa específica da madeira deve ser a massa da madeira, M, estamos colocando aí, dividido pelo seu volume total, né? Tudo esse aqui, que seria V. Então, significa que a massa da madeira seria a massa específica da madeira multiplicado pelo seu volume total, esse volume total. Portanto, substituindo aqui, né, substituindo esse resultado, né, aqui, assim vamos colocar dessa forma, substituindo aqui, nós encontramos que o volume submerso, então substituímos pelo M, né, que está aqui por isso, então vai ficar a massa específica da madeira, volume total, dividido pela massa específica do fluido. Se a gente quer melhorar ainda, essa massa específica do fluido pode dividir a S simplesmente e podemos colocar isso, ou colocar esse B de volume aqui na frente, assim. Muito bem? E esse fica entre parênteses, né? Tá certo? Então, esse será, dessa forma nós podemos calcular o volume submerso, tá? Que vai depender da razão das massas específicas, né? Tanto da madeira e tanto do fluido, e multiplicado pelo volume total, ok? Então, né, nós temos uma aplicação bastante simples do empuxo, né? Do empuxo. Muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Muito bem, continuamos aqui. Alguns livros acostumam apresentar a fórmula do empuxo da seguinte forma, tá? Eu vou tentar ajeitar essa fórmula aqui da seguinte forma. Eu vou usar a propriedade comutativa entre G e V e colocar da seguinte forma, né? Isso, colocou dessa forma. Juntei a massa específica e o volume. Muito bem. Aí você se pode perguntar, olha, a massa específica e o volume de alguma coisa e o volume, né, tem a aparência de ser massa, né? Tá certo? Vai dar uma expressão que tem unidade de massa, né? Porque, olha, a massa específica tem unidade de, por exemplo, quilograma, metro cúbico, né? E o volume, metro cúbico. E simplifica metro cúbico e vai dar quilograma, né? Então, essa parte vai dar quilogramas. E multiplicado pelo G vai dar né, peso, né? Então, aí você pode dizer, que seria essa massa que está aqui, né? Que tem a unidade de massa? Que representaria? Muito bem. O que representaria, então, isso? A gente pode dar uma olhada, então, nessa figura aqui. Volume submerso significa esse volume, né? Tá? Esse volume. Essa daqui. Esse seria volume submerso. E a massa específica é do fluido. Então você pode imaginar o seguinte: antes de colocar, ou podemos dizer isso, antes de colocar a bola aqui dentro, imagina, né, faz sumir essa bola, essa parte estava ocupada por água, né, pelo fluido. Mas quando você introduz a bola, então essa parte já não está de água, fica cheio de quê? Da bola, né? Então significa que esse volume submerso, na verdade, seria o volume que essa bola desloca da água, tá certo, né? Então, esse volume submerso também a gente poderia entender como o volume deslocado de água, né? Volume, assim, né? Volume deslocado de água.
Porque quando a bola entra, desloca esse volume de água. Vai retirar, porque já não vai estar água aqui, né? Com certeza, né? Pelo princípio de que duas coisas né? Não podem ocupar o mesmo espaço, né? O mesmo lugar, né? Não podem estar aqui ao mesmo tempo a água e a bola, né? Um deles tem que se retirar quando um deles entra, né? Tá certo? Então, quando a bola entra, uma parte da água será retirada daqui, né? Expulsa, né? Dessa parte. Então, esse volume deslocado da água, né? Vamos colocar da água, então seria esse volume submerso. E se a gente multiplicar, então, esse volume deslocado da água pela sua massa específica da água, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que isso seria, esse produto, seria a massa do fluido deslocado. Então, esse vai representar a massa do fluido deslocado. Tá certo? Seria, então, a massa que teria o fluido que ocuparia esse volume que está aqui, que foi ocupado agora, né, pela bola. Tá certo? A massa da água que estava aqui, antes de a bola entrar. Tá certo? Então, por isso que alguns livros você vai ver que isso daqui justamente coloca assim, MF, que representa essa massa do fluido deslocado como MF. Massa do fluido, mas não é massa de todo o fluido que está aqui, né, da piscina, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Que é imenso essa massa, né? Não, é a massa do fluido que estaria aqui, nesse volume deslocado, que foi deslocado devido à entrada da bola ou de algum outro objeto. Tá certo? E multiplicado pelo G, então isso vai representar o peso de quem? Do fluido deslocado, né? Do fluido deslocado. Tá certo? Então o empuxo, na verdade, seria igual ao peso do fluido deslocado. Então também nos livros às vezes aparece enunciado dessa forma. Então você já sabe de onde vem e por que isso, né? Tá certo? Muito bem. Então, entendendo isso, pode ser que seja útil interpretar dessa forma, né? Tá? Mas já vou, né? Coloco essas coisas também que podem ser importantes. Então, vamos com um exemplo. Eu vou resolver o exercício 3.16 da apostila, né? Exercício 3.16, isso, 16 do livro, da apostila, da nossa apostila. Em que consiste? Tá? Em que consiste? Eu vou apagar essas forças aqui, a gente entendeu? E vamos nos concentrar em nosso caso, né? Que trata? De que trata? Vocês podem ir acompanhando aí, fazendo leitura desse exercício, né? Tá, mas eu acho que não é assim. Mas vamos ler então o enunciado, que diz: uma esfera, né, parecido então a uma bola, pelo menos na forma, uma esfera de ferro oca, né? É como se fosse uma bola, né, mas feito de ferro, né? Uma bola, porque a bola é vácuo por dentro, né? Não tem, né? Tá certo? Então, diz que flutua quase totalmente submersa em água. Então, quase totalmente. Então, a gente coloca aí a tudo, né? Vamos colocar. Então, nesse caso, seria, né? Está aqui. Então, quase totalmente, mas a gente vai colocar aí a totalmente. Então, assim, né? Um pouco maior pode ser, né? Muito bem. Imaginem que é uma esfera, tá? Não tá legal, né? Mas imagine, né? Difícil fazer uma figura perfeita, né? Ou mais ou menos legal. Muito bem. Então, essa seria a esfera de ferro. É oca, não tem dentro, né? Não tem recheio.
Porque do contrário, se fosse cheio, você vai ver o que aconteceria. Depois a gente vai comentar um pouco também sobre isso. Flutua, submersa em água. Então, esse daqui é água, tá? Nesse exercício, água, H2O. O diâmetro externo é 60 centímetros. Então, aqui vamos desenhar o diâmetro, né? Aqui, diâmetro externo, é dizer, que até a superfície de fora, o diâmetro vamos chamar de razão. E esse razão diz que é 60 centímetros. Tá? E pelo visto tem um diâmetro interno. Já vou aproveitar aqui, o enunciado Professor, diz. Oi, sim. acho que esse 60 é diâmetro, é total, né? Isso aí é o raio, que é 30, na verdade. Ah, perdão, sim, sim. O diâmetro seria então de um canto para outro, né? Desse ponto a esse. Então, seria a metade, né? 30 centímetros. Muito bem. Ok, e pelo visto parece que tem diâmetro interno também, né? E está pedindo justamente isso. É dizer, como é oca, então significa que existe, né, uma certa espessura, né, da esfera, tá certo? Então vamos desenhar assim, tá? E existe então um raio interno, que vamos denotar como errezinho. A gente não sabe errezinho, e não está pedindo errezinho, se não está pedindo o diâmetro, que seria 2 vezes errezinho, né? Então, a questão é encontrar esse errezinho. Muito bem, tá? Então, toda essa parte é metal. Claro, aqui estou desenhando só o corte, né? Esse aqui é uma casca esférica, né? Uma esfera, né? Vocês podem usar a imaginação e imaginem que uma esfera, né? Como se fosse uma bola, né? Grossa, né? De metal, né? Nesse caso de ferro. Então, e também dá a massa específica desse metal, né? A massa específica desse metal, que vamos colocar Rho, seria ferro, né? Mas não posso colocar F, né? Agora não lembro qual a fórmula química do ferro, acho que é Fe, né? Mas não vou colocar isso. Vamos colocar Rho mesmo, Rho. E quanto vale? Diz aqui no enunciado vale 7,87 gramos centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Muito bem. Então tenho todas essas informações. E com isso já podemos trabalhar. Muito bem. Então, como está flutuando, né? Porque aqui diz flutua. Então, como falei, como mencionei para vocês, já posso escrever essa condição. O empuxo deve ser igual ao peso do objeto, né? Peso do objeto. Tá certo? Ou a força da gravidade do objeto, né? Tá certo? A força da gravidade que sofre o objeto. Muito bem. Então, vamos lá. O empuxo, a gente sabe que seria a massa específica do fluido, nesse caso, água. O volume submerso, que a gente já vai calcular. E o G, que está no outro lado. E a massa e a força gravidade, que seria a massa, né, do ferro. Vou colocar massa ferro. Total, né, de toda essa bola, de toda essa esfera de ferro, né? Tá certo? Então, vamos colocar melhor esfera, né? Massa da esfera. Massa da esfera multiplicado pelo G. Muito bem. Novamente, simplificamos o G. Tá certo? E apagamos daqui, então. Apagamos. Muito bem. Fica mais simples, né? Ok. Agora sim. A massa da esfera, isso aqui a gente pode, né, determinar usando a massa específica. Então, a massa da esfera seria o seguinte, seria a massa específica, né, do ferro, que seria esse valor, multiplicado pelo volume da esfera.
da esfera oca, né? Aqui, esfera oca, melhor. Coloquei esfera oca. Muito bem. Então, podemos calcular o volume da esfera oca da seguinte forma. Esfera oca, eu acredito que vocês já calcularam, né? Fizeram algo parecido anteriormente. Então, vai ser fácil para entender. Então, volume da esfera oca seria volume total, tudo, considerando como se estivesse cheio, né, de ferro toda a esfera, que seria então 4π terços R ao cubo, né? Como se fosse tudo. Mas para que seja oca, preciso retirar esse volume de dentro, né? Esse daqui. Se eu retiro esse volume, eu tenho a esfera oca. Então, retirar significa restar aqui. Então, como também é uma esfera, então a fórmula será igual, porém o raio será diferente, né? Será o raio interior, ejezinho, ao cubo. Pronto, então esse seria o volume da minha esfera oca, né? Que justamente está se tratando aqui. Coloco em evidência, né, o 4π terços, né, que se repite em ambos lados, e coloco isso da seguinte forma. Muito bem, esse seria então o volume da esfera oca. Esfera oca. Tá? E vamos usar aqui, vamos substituir. Então apagamos aqui e reescrevemos a massa específica né, do metal, ou nesse caso do ferro, né, multiplicar por esse valor 4π terços R ao cubo menos R ao cubo. Muito bem. Pronto. Estão vendo que eu não estou substituindo os valores ainda aqui, pessoal, né? Nem o raio, nem nada, né? Eu vou trabalhar simbolicamente, porque se eu encher aqui desses valores, no quadro não vai alcançar, tá? Vai ficar bem extenso. Então aqui, agora já atacamos o problema pelo lado direito, né? A força-gravidade, olha como já nos transformamos a essa forma. Agora vamos atacar o problema pelo lado esquerdo, o volume submerso. Então vamos lá, volume submerso. Então, qual é o volume submerso? Seria todo esse volume que está dentro da água, tá certo, né? Esse volume, ou esse volume que antes ocupava a água e foi deslocado, né? Então, foi toda essa porção, todo esse volume estava cheio de água. Mas devido a que a esfera entrou, deslocou todo esse volume. Então seria, nesse caso, seria o volume de toda a esfera, tá certo? De toda a esfera, mas sem considerar nada que está aqui, né? Tá certo? Então seria 4π R ao cubo. Esse seria o volume submerso. E não preciso retirar aqui porque essa parte, tá certo? Também está submerso, né? Tá? Então tudo está submerso aqui, né? Tá? Então, claro, aqui você poderia dizer, mas aqui é vácuo, né? Não tem, não, mas também está submerso, esse vácuo está submerso, né? Claro, diferente seria que se a gente fizer um furo aqui, imagina, né? Tem um furo e a água, né? Entra, aí enche essa parte aqui, né? Está cheio de água. Então, significa nessa parte, sim, o volume submerso seria simplesmente esse volume do metal, do ferro. É dizer, que seria igual ao volume da esfera oca. Tá certo? Mas não é esse caso, não tem nenhum furo. Esse vácuo não enche de água, essa parte. Então significa que o volume submerso é tudo isso daqui. Tudo isso que foi deslocado, né? Tudo isso foi deslocado, né, da água. Muito bem. Então, essa parte pode ser um pouco difícil de entender, mas se vocês não estão entendendo, né, pense um pouquinho mais. E se tiver dúvida, a gente reforça depois, tá? Professor, Oi. se tivesse entrado água e se tivesse esse furo, o meu volume da esfera oca ainda seria essa subtração de raios aí? Exatamente, Seria. porque ele de ter entrado esse furo, claro, deve ser um pouquinho, né? Esse furo vai ser bem fininho, né? Não vai alterar o volume da esfera oca. Então, que esteja cheio de água aqui dentro não interfere no volume
da esfera oca, que a esfera oca é somente essa parte metal, né? Não inclui o que está aqui dentro. Tudo bem. Tá? Então, o que mudaria simplesmente se tiver furo seria o volume submerso, né? Que o volume submerso seria isso. Por quê? Porque essa parte da água que estava aqui dentro continuaria aí dentro, né? Que assim, né? Inicialmente, quando essa esfera estava fora, toda essa parte estava cheia de água. E quando a gente coloca toda essa parte, o volume que estava aqui da água é deslocado, né? Devido que agora quem vai ocupar esse espaço vai ser a esfera. Mas se a gente fazer um furinho aqui, então a água que foi deslocada volta à sua posição inicial aqui, né? Então, o volume deslocado seria simplesmente o volume da esfera. É dizer, que nesse caso, se tiver furo, o volume submerso seria igual ao volume da esfera. Então, isso aqui não usaria, se não usaria isso. Tá bom? Isso, né? Talvez se tiver alguma dúvida, né? Estou esclarecendo isso, né? Muito bem, então vamos continuar. Substituímos essas informações aqui. Então aqui já tenho, em vez de ser massa específica do fluido, né? Continua a massa específica do fluido, né? O que vamos mudar é o volume submerso. Então seria 4π terços R1 ao cubo igual a isso. E aqui nós podemos simplificar, porque aqui temos simplesmente uma expressão, né? É um monômio, vamos dizer, né? E aqui também. Então, podemos simplificar. Esse 4π terços se pode simplificar com esse 4π terços de aqui. Muito bem. E agora nos perguntamos, o que nós queremos? Para poder, né, colocar em evidência o que nós queremos. Nós queremos Rzinho. Rzinho está desse lado, então nós precisamos manter Rzinho aqui, tá? Então passamos o resto ao outro lado. Então aqui temos seguinte, né? A massa específica do fluido, a massa que está com R ao cubo, né? R ao cubo. Tá, eu acho que não é boa ideia. Vou fazer primeiro isso. A massa específica do fluido, R ao cubo, sim, eu vou escrever. E aqui vou colocar vou fazer a propriedade distributiva, né, aqui. Então seria a massa específica, R ao cubo, menos a massa específica, Rzinho ao cubo, tá? Eu acho que ficou bem mais simples. E esse passa ao outro lado a restar, né? Aqui está a mais, então aqui menos, e aqui esse aparece um igual aí desse lado. Fica assim, né? Muito bem. Ou não, né? Eu acho que não tá legal assim. Tá. Então, melhor, passo esse aqui, que está com menos do outro lado. Tá certo? E esse, vamos fazer uma troca, né? Esse, troca de posição. Esse passa aqui. E esse com seu sinal passa ao outro lado, né? Mas como ele tá com menos, passa ao outro lado com mais. Então, como fica? Vamos lá. Então, vai ficar, olha, Rho R ao cubo, e aqui já tinha Rho R1 ao cubo, e esse passa ao outro lado como menos, tá certo? E R1 ao cubo também, tá certo? Colocamos em evidência R1 ao cubo, porque ambos têm aqui e aqui, então nós vamos ter o seguinte, R1 ao cubo, colocamos em evidência, então vai ficar Rho menos Rho do fluido. Pronto. Tá certo, né? E esse Rho passa a dividir outro lado. Então eu tenho R ao cubo, né? R1 ao cubo. Rho do fluido, dividido por esse Rho, né? Do metal, do ferro. Pronto. Como quero Rzinho e não quero R ao cubo, então tiro raiz cúbica em ambos lados, né? Raiz cúbica. Pronto, né? Aqui se simplifica, né? Simplifica. Então aqui fica então Rzinho igual raiz cúbica, então aqui vai ficar
R ao cubo, Rho menos Rho do fluido, dividido pelo Rho. Muito bem. Apagamos aqui, eu acho que não precisa mais essas informações, né? Então, eu coloco Rzinho, vou ajeitar aqui. Aqui tem, olha, R ao cubo multiplicado por isso. Então, eu vou tirar a raiz tanto R ao cubo, mas, né, seria assim, né? Tirar a raiz a todos os fatores, né? Fazer com paciência essa parte, para não errar nada, né? Estamos já na parte final. E também denominador, né? Raiz cúbica do denominador. Até seria interessante fazer isso, já não gastar tempo fazendo isso aqui, na verdade. Vamos fazer assim. Né? Vamos juntar esse Rho denominador, vai dividir somente essa parte. Como aqui é multiplicação, tem que dividir só a um dele, né? Pode dividir a R cubo ou a S daqui. Então, vai dividir a S. Então, coloco parênteses, assim. Muito bem. Agora sim. Então, seria R ao cubo, né? Raiz de R ao cubo. E raiz de toda essa expressão que está aqui, né? Então, fica assim. Muito bem. Assim, né? Então, agora sim, simplificamos aqui. E aí fica o Rzinho igual a Rzão. Tá certo? Multiplicado por essa raiz. E essa raiz vai ser adimensional. O que significa adimensional? Que vai dar um número isso aqui. Por quê? Porque essa resta de massa específica vai dar em gramas por centímetro cúbico, né? E esse aqui também, massa grama por centímetro cúbico. Se vão cortar, então esse aqui vai dar adimensional. Tá certo? Vai dar um número. Então, colocar dessa forma ajuda, na verdade. Colocar uma divisão de quantidades que tenham a mesma dimensão ajuda porque se simplificam rapidamente, né? E a gente trabalha Tem o simplesmente cubo aí com também, pessoal. números. Oi? O cubo aí também da raiz, faltou. Ah, é verdade, né? Aqui cúbico, então aqui, isso, muito bem. Cúbico, né? Muito bem. Então você substitui aqui 30 centímetros e você já tem o Rzinho. Aí multiplica por 2 e aí você tem o diâmetro, né? Então, diâmetro 2 vezes o Rzinho. Tá bom? Então, isso, né? Uma aplicação do princípio de Arquimedes. Alguma pergunta, pessoal? Muito bem, né? A pergunta que se fiz aqui foi o seguinte, né? Porque quando a gente calcula o volume da esfera, a gente usa o raio e não usamos o diâmetro, né? Era isso, né? Pelo menos que eu entendi. Se estiver errado, você pode me avisar. Muito bem. Vamos supor que essa é a esfera, justamente, vamos dizer que isso aqui é uma esfera qualquer e tem um raio A, vamos dizer A. Então, a fórmula é 4π terços, a fórmula, sempre, né? 4π terços, o raio da esfera ao cubo. Tá certo? Então, é necessário saber o raio. Diz que para calcular o volume da esfera, a gente precisa saber o raio. E não o diâmetro, né? É raio. Então, por isso que se for dado o diâmetro, compensa usar o raio. Tá? Então, aqui o diâmetro era 60, né? Centímetros. Mas como aqui não está dizendo que esse daqui seja o diâmetro, senão o raio, então é preciso saber o raio, né? Que sempre será metade do diâmetro, né? O R, tá? O Rzão, nesse caso, será o diâmetro sobre 2, tá? Por isso que a gente usou em todos o Rzinho. O Rzão e Rzinho, né? Raio, né? No diâmetro. Tá? Ficou claro aí? Era isso a pergunta? Isso, um pouco mais claro. Agora, esse Rzinho aí, ele é o que mesmo? Esse Rzinho seria o raio interno da esfera oca, porque esse aqui é uma esfera oca,
né? É dizer que por fora, o raio é 30 centímetros. O diâmetro, né? Se você pegar um paquímetro, né? Um paquímetro é um instrumento, né? Que se tem no laboratório, que se usa para medir diâmetro justamente, né? Um aparelho assim, não sei se vocês já viram. É um aparelhinho assim, né? Que tem aqui um ganchinho aqui também. E esse daqui é móvel, né? Esse aqui se move. Aparelhinho, né? Então, aqui tá tudo, né? Tem escala, né? Para medir quantos centímetros, milímetros. Então, esse aqui é móvel. Esse móvel. Então, justamente serve para medir diâmetro, né? Aqui tem uma moeda, por exemplo, né? A gente mide. Então, vamos dizer que a gente tem um paquímetro e a gente mide isso e dá 60 centímetros, né? Tá certo? Mas esse seria o raio externo, mas por dentro é oco. É dizer que a parte oca também é uma esfera, mas é uma esfera vácuo, não tem nada. Então, o raio dessa parte né, oca é resíduo, tá? E aqui Beleza. o que está pedindo é o diâmetro dessa parte oca, né? Então, está pedindo o dobro do errezinho. Mas, como o errezinho é mais fácil de determinar, a gente encontra o errezinho, depois simplesmente duplica para encontrar o diâmetro, né? O diâmetro seria tudo isso. Da parte de dentro, né, no Isso, caso, da né? parte de dentro, tá? Interna, né? Tá. Tá bom então, professor. Obrigada. Pode prosseguir. Tudo bem. Muito bem. E aí vocês se podem perguntar também o seguinte, mas por que será que a esfera precisa ser oca? Será que se a gente colocar uma esfera assim maciça, que não seja oca, a esfera vai flutuar? Né? É uma pergunta que a gente se faz. E a prática diz que não. Se você, por exemplo, coloca algum objeto de metal, né? Que geralmente os metais têm uma massa específica grande, tá? Você vê que se colocar uma bola de ferro, essa bola não vai flutuar, ela vai para o fundo, né? Ela fica lá dentro, né? Repousa no fundo da piscina. Não flutua, né? Tá certo? Somente alguns objetos conseguem flutuar, não são todos os objetos, tá? Então, nesse caso, está dizendo que esse ferro flutua é justamente devido a que é oca. Esse tem uma parte oca. E esse é dizer que se a gente usar algum objeto, que por mais que seja de metal, se a gente fizer um furo, é dizer que esse metal é oco, pode flutuar. Tá certo? É justamente essa é a base de como funcionam os barcos, né? Porque os barcos, eles são feitos de metal, né? E de metais em geral, né? Vários metais e ferro, né? Sobretudo, né? E a massa específica deles são grandes. Então, o barco deveria afundar, né? Mas não afunda por quê? Porque tem partes ocas. Tá certo, né? Um barco, por exemplo, aqui vamos desenhar, né? Um barco bem simplificado, né? Assim, né? Tem uma camada, né? Bem grossa, na verdade, né? De metal, né? Tem estrutura de metal, tudo, né? Aqui, vamos dizer. Um barquinho assim. Mas ela não afunda. Por quê? Porque essa parte é oca, né? É oca, tem parte oca. Tá certo? Então, por causa disso, não afunda. Tá certo, né? Então, podemos comentar ainda mais, né, o seguinte. Qual a condição para que um objeto afunde, né? E não flutue? E qual a condição para que flutue? A gente já sabe, né? Para flutuar, flutua se o empuxo for igual à força da gravidade, ou acho que seria melhor o peso do objeto, né? Vou colocar peso, não, peso, né? Peso do objeto. Peso do objeto. Vamos apagar aí essa parte, né? Muito bem. Então, flutuar se se cumpre isso. Mas vamos dizer, vamos imaginar que
esse objeto não seja oca, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Outro objeto, né? Vamos colocar para dentro um outro objeto. Pode ser forma esférica também. Então, ele faz o seguinte, vamos lá. Pode ser parcialmente ou totalmente. Vamos desenhar parcialmente. E a gente vai vendo, vai analisando. Muito bem. Então, para que flutue, precisa acontecer essa equação. Então, o empuxo, que a gente já sabe, a massa específica do fluido, o G e o volume submerso, tem que ser igual ao peso do objeto. E o peso do objeto é a massa do objeto multiplicado pelo G. Aqui a gente simplifica o G, que não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, encontramos essa equação bem mais simples. A massa específica do fluido. Pronto. A massa do objeto. A massa do objeto seria a massa específica do objeto. Então, vou colocar aqui massa de objeto multiplicado pelo volume do objeto, volume total. Tá certo? Tá? Então, muito bem. Aqui eu vou isolar, então, o seguinte, o volume submerso. E esse volume de objeto vai passar a dividir esse lado. E aqui vai ficar massa específica do objeto e essa massa específica do fluido. Muito bem. Tá? Massa específica do fluido. Então, nós encontramos essa equação. Tá? Então, essa é a condição para flutuar. Flutuar. Né? Condição para flutuar. Tá? E colocamos de uma forma já mais específica, né? Tá? Esse era originalmente, mas simplificamos o GN que aparecia em ambos lados, manipulamos, ajeitamos dessa forma e nós temos isso. Muito bem. Então aqui temos o seguinte, imagina, vamos com alguns exemplos. Exemplo. O que acontece se a massa específica do fluido, do objeto, a massa específica do objeto, porque do objeto que pode variar, seja igual à massa específica do fluido, sejam iguais. Então aqui vai dar quanto, né? Se você divide dois números iguais, vai dar 1. Então significa que nesse caso vai dar 1 esse resultado, esse volume do objeto passa a multiplicar aqui. Então o volume submerso é igual ao volume do objeto. O que significa isso? Que o objeto, né? Todo objeto vai estar submerso. Estaremos nessa situação assim. Tá certo? Quando a massa específica do objeto for igual, quase igual, né? À massa específica do fluido. Tá certo? Tá? Muito bem. Tá? Vamos agora ao seguinte, se, esse seria o segundo caso, esse primeiro, o segundo. Se a massa específica do objeto for maior que a massa específica do fluido, então o que nós temos? Então, esse significa que vai ser maior, a massa específica do objeto é mais pesado, né? Mais pesado. E esse aqui é mais leve, né? Justamente, imagina que esse aqui é um metal, né? Então, quando você vai dividir um número maior por um número menor, esse resultado vai dar maior que 1. Então, quando esse aqui passa ao outro lado, vai dar que o volume submerso vai ser maior que o volume do objeto. Volume submerso deve ser igual a maior que do volume do objeto. Maior, né? Então, se é um metal isso daqui, né? Que a massa específica dele é maior que do fluido, né?
que o volume submerso, para que aconteça a flutuação, o volume submerso deveria ser maior que o volume do objeto. Tá certo? Então, se esse aqui é uma esfera maciça, não tem como acontecer isso, né? Tá certo? Se ele colocar tudo para dentro, né, dentro da água, o máximo que se consigue é que o volume submerso seja igual ao volume do objeto. É decir, o máximo que se consegue é isso. Mas a gente não pode conseguir que o volume submerso seja maior que o volume do objeto. Tá certo? A menos que a gente faça um furo. Se a gente fizer um furo, aí, como nesse caso, sim. Por quê? Porque o volume do objeto será simplesmente isso. E o volume submerso será todo, né? Então, nesse caso, sim, o volume submerso vai ser maior que o volume do objeto. Tá? Então, por isso que a necessidade de fazer furo quando a massa específica do objeto for maior que a massa específica do fluido. Isso para flutuar, né? Isso é para flutuar. Ok? Então, se você não fizer esse furo, então, no máximo, o volume submerso será igual ao volume do objeto. No máximo. Tá certo, né? No máximo. E se se dá isso, então, né, se, pelo menos, se a massa específica do objeto é maior que a massa específica do fluido, que esses volumes sejam iguais não é suficiente. Não é suficiente. Né? Precisa que o volume submerso seja maior para que flutue. Então, como não é suficiente, então o que vai acontecer é que se esse aqui fosse tudo maciço, sem nenhum furo dentro, o que vai acontecer é que ele vai afundar. Tá certo? Vai afundar. Porque não vai se cumprir essa condição de flutuação. Ok? Então, isso, né? Então, para que um objeto mais pesado, com uma massa específica maior, flutue, é necessário fazer né? Um furo dentro, né? Deixar oco dentro. Tá? Muito bem. E o terceiro caso? Acho que o terceiro caso é bem simples. O terceiro caso seria se o do objeto for menor, né? Da rho do fluido. Do fluido, né? Então, esse se aplicaria para o caso, por exemplo, que você jogue isopor, né, na água, porque isopor tem uma massa específica menor que do fluido, tá certo? Ou pedaço de madeira, madeira tem uma massa específica menor que água, por exemplo, tá? Então, se aplicaria nesse caso. Então, o que acontece se a gente substituir aqui? Se a massa, se esse número é menor que isso, essa divisão vai dar menor que 1. Se esse aqui passa ao outro lado, multiplicar, então eu tenho que o volume submerso vai ser menor que o volume do objeto. O que significa isso, né? Tá? Continuar aqui, né? Esse volume do objeto. Né? O volume submerso é menor que o volume do objeto. O que significa isso? Que o volume submerso vai ser somente uma parte do volume do objeto. É dizer, que o objeto vai afundar somente parcialmente. Parcialmente. Tá? Parcialmente. Seria assim, mais ou menos. Tá? Quando você joga na água um objeto leve, né? Mais leve que a água, então o que vai acontecer é isso. Afunda parcialmente. Tá? Que justamente está dizendo que o volume submerso, que essa parte submersa vai ser menor que o volume total. Vai ser somente uma parte do volume total do objeto. Tá? Tudo isso tem a ver com quê? Com que o empuxo é proporcional ao volume submerso. É dizer, a maior empuxo, a maior volume submerso, maior empuxo. Tá certo? Significa que em algum momento você começa a fazer né, um experimento, por exemplo. Né? Tem vamos dizer, um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira longo, você quer introduzir assim
Dessa forma, verticalmente, assim. Tá? Inicialmente, vamos apagar já essa daqui. Inicialmente, quando está assim, né, todo fora, não existe nenhuma força, né? Por quê? Porque o volume submerso é zero ainda. Mas à medida que vai afundando, o que vai acontecer? Vai aparecendo a força de empuxo. Por quê? Porque já tem um volume submerso, né? Essa parte. Então, aí, o empuxo vai ser proporcional a isso. A maior quantidade disso, o empuxo vai ser maior. Então, inicialmente, quando estava fora era zero, quando estava em contato simplesmente era zero, né? O empuxo aqui. Mas quando vai afundando já, né? Vai aparecendo o empuxo. E quando está mais, afundando mais ainda, então vai aumentando o volume submerso, o empuxo vai aumentando mais ainda. Aqui o empuxo maior, né? Então aqui colocamos empuxo maior. Opa, maior. E aqui o empuxo menor, né? Por quê? Porque tem um volume submerso menor. Tá certo? Então isso é importante. Isso é importante para resolver alguns exercícios, né? Interpretar. Tá? Então, à medida que afunda a madeira, o empuxo vai aumentando. E você nota isso, né? Quando você coloca um objeto leve, né? À medida que você vai tentando afundar mais, vai ficando mais difícil afundar, continuar afundando. Por quê? Porque o empuxo vai aumentando à medida que o volume submerso aumenta. Quer dizer que o empuxo não é constante, tá? É constante quando o objeto está estático, mas quando você continua afundando, o empuxo vai aumentando também. E qual o empuxo máximo? O empuxo máximo é quando o objeto se afunda totalmente. Aí será o máximo, o empuxo máximo. Aqui está acontecendo o empuxo máximo. Não tem mais como o empuxo ser maior, porque todo o volume foi submerso. Todo, né, o objeto foi submerso. Então já não aumenta. Por mais que você coloque um pouco mais baixo, um pouco mais cima, o volume continua sendo o mesmo. O volume submerso, né, continua sendo o mesmo. Então o empuxo, e a partir desse momento, né, independentemente de onde você coloque esse pedaço de madeira, vai ter o mesmo valor. Ok? Alguma pergunta? Só recapitulando, professor. No primeiro caso, o nosso objeto flutua, mas totalmente submerso, né? Uhum. Nesse caso, No né? segundo, sim. Uhum. No primeiro caso. No segundo caso, ele afunda. E no terceiro caso, ele fica metade submerso, né? Exatamente, muito, é isso, bem resumido isso. Tudo Então, bem. muito bem. Aqui seria vamos dizer, parcialmente submersa, né? Parcialmente submersa. Aqui flutua, né? Nesse caso, flutua, mas totalmente submersa aqui, né? Totalmente submersa. Vai flutuar, mas se colocar tudo para dentro, né? Totalmente submersa. E aqui não, afunda, né? É difícil se sustentar nesse caso, afunda. É dizer que não vai cumprir essa condição. Porém, se você fizer um furo nesse objeto, sim. Aí sim, né? Se você fizer um furo nesse objeto, aí pode, né, flutuar. Pode, aqui colocamos, pode flutuar. Mas se for maciça, né? Aí afunda. Vai para baixo. Vai para o fundo da piscina. Tá? Então, tudo tem a ver com a massa específica, da comparação das massas específicas dos objetos. Tá? Então, por essa razão, né, quando você combina, né, um recipiente, né, um vaso, né, por exemplo, em um vaso, você mistura, né, água com óleo. Quem tem massa específica mais grande? Né? A água, né, vamos colocar água 2O, ou o óleo? Qual tem massa específica maior? Vocês sabem, vocês levaram química, né? Qual é? Eu acredito que é a água, né? A massa específica da água é maior que do óleo, né? Posso estar me enganando, mas eu acho que é isso. Acho
Acho que até tem um exercício sobre isso. Porém, então, água e óleo, compara, né? Ambos são líquidos. Mas justamente, quem afunda sobre quem? Né? Ambos são líquidos. Então, aqui, quem é mais, que tem mais massa específica? Está aqui. Né? Se o objeto tem massa específica maior, ela afunda. Então, nesse caso, quem? A água afunda no óleo. Então, aqui será água no fundo. E aqui em cima será óleo. Tá certo? Ok? Então, é isso, né? Isso justifica, né? Esse fenômeno. Tá? Alguma pergunta a mais? Alguma correção? Alguma aclaração? Muito bem, pessoal. Então, antes de finalizar, então eu quero deixar esses exercícios, né, para vocês exercitar, né, exercícios. Que seria da apostila, né? Que exercício seria? Vamos ver. O exercício 3.3 da 3.13, perdão, da apostila. Tem o exercício 3.14 e o exercício 3.15, né? 3.16 resolvi, mas vocês podem refazer, né? 3.15 é isso. E outros, né, que vocês podem achar aí na internet ou no livro, né? Apostila. Esse daqui da apostila. Página 19. Tá? E livros. Podem usar também livros para poder, né, ter mais diversidade de exercícios. Tá? Muito bem. Antes de finalizar, eu queria comentar sobre o seguinte, né? O seguinte. Vamos aqui, sobre o peso aparente. Pode ser que em algum momento vocês precisem disso e você não comentei aqui, né? Estava esquecendo. O que é peso aparente, né? Você já sentiu quando entra na piscina, se sente mais leve, né? Quando você está andando no lago, né? Assim dentro da água, né? Você se sente mais leve. É justamente por quê? Por causa do empuxo, né? Que quando você está dentro da água, então você desloca parte do líquido, assim que um volume está submerso, né? O volume de você está submerso. Então tem empuxo, né? Então esse empuxo é sempre para cima. Então o que está acontecendo aí? Vamos ver. Então vamos imaginar aqui, tentar desenhar uma pessoa, né? Aqui. Então vamos dizer que uma pessoa está aí, né? Muito bem. Né? Pode estar então se sustentando, né? Vamos dizer que está parado, né, no fundo da piscina, né? A piscina é raso, né? Muito bem. Ok. Então você sabe, né, que a pessoa tem um peso, né? Que seria justamente igual à força da gravidade, né? Esse é o peso da pessoa. Vamos colocar peso, né? Porém, existe, e assim está dentro da água, né, o fluido, existe o empuxo, né, que é para cima. Vamos desenhar usando vermelho, então, o amarelo. Então, existe uma força para cima. Tá? Uma força para cima. Ok? Então, tem uma força empurrando para cima. Então, a pessoa se sente mais leve. Tá certo? Por quê? Porque essa força de empuxo vai restar um pouco ao peso, né? Então, quando essa pessoa imagina que está se medindo, né? Uma balança, imagina que aqui no fundo tem uma balança, né? A prova de água, vamos dizer, né? Aqui tem uma balança, a prova de água, né? Está aqui. Então, quando ele vai se pesar, né? Vai medir o peso, vai pesar menos. Exatamente, vai pesar menos. Né? Por quê?
porque essa força de impulso está, né, restando a esse peso, né? Está diminuindo esse peso porque é contrário, né? Tá certo? É contrário. Então, a balança vai medir o seguinte peso, que seria o peso aparente, justamente, né? Peso aparente. Peso aparente. Que a gente pode representar com a letra P linha, então, né? O peso linha, vamos representar dessa forma. Peso linha será então igual a, né, assim, peso linha igual ao peso da pessoa, peso real, tá certo? Vamos colocar então aqui melhor peso real. Então aqui também peso real. Menos o impulso. Impulso. Nós colocamos assim completo, né? Assim, peso aparente o que a balança mais medir dentro da água será isso. O peso que a pessoa teria fora da água, esse aqui seria fora da água, menos o impulso. E se o impulso for zero, claro, né, então o peso aparente seria o peso real. Tá certo que justamente acontece no ar, né, quando a gente se mide né, fora, né, da água, né, que o impulso é zero. Né, então, não existe nenhuma diferença entre peso real e peso aparente, tá? É isso. Por quê? Porque a balança está medindo a força que você exerce sobre a balança, né? Esse se chama de peso, né? Mas quando tem impulso, então como ele tenta te elevar, então significa que você vai fazer menos força sobre a balança. Então por isso que a balança vai medir menos, né? Vai fazer uma leitura menos. Então é isso. Tá? Anotem essa fórmula que pode ser importante em algumas situações. Tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso a gente já vai finalizando, né, essa parte de hidrostática. E na próxima aula a gente já vai falar sobre hidrodinâmica, tá? Fluidos em movimento, né? Quando tem escoando, né? Com uma certa Professor, velocidade. me Sim. surgiu uma dúvida aqui. Em relação ao terceiro caso lá, do anterior, que a massa específica do objeto é menor que a massa específica do fluido, né? Uhum. Ele é parcialmente submerso, ou seja, não é só na metade, né, que ele vai ser submerso. Pode ser um terço, um quarto, um quinto, né? Exatamente. Tudo vai depender da massa específica do objeto, né? Tudo, né? Tá bom. Isso. Quando o objeto for mais leve, à medida que for mais leve, o objeto vai sumergir menos, vai ser submerso menos, né? Por exemplo, aqui, né? Vamos dizer que temos aqui mesmo, né? Se for bem leve, você vai ver que ele fica submerso só um pouquinho. Aqui, só um pouquinho. À medida que vai ficando, a massa específica do objeto vai ficando mais grande, né? Mas que não seja maior que ainda continue sendo menor que do fluido, então a medida que vai ficando um pouco mais submerso. Tá maior, né? Eu vou aqui. Beleza. Obrigado. Tá bom, entendeu, né? Então aqui o gráfico não tá me ajudando, mas é isso a ideia, né? Que vai afundando mais, né? Assim, à medida que o ρ vai aumentando. Aham, professor. Muito bem, pessoal. Então é isso, tá? Então vamos parar aí. Até nossa próxima aula.